Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria e satisfação que nós estamos postando mais um vídeo no canal no YouTube. Eu quero pedir a sua colaboração para que você possa se inscrever no canal, deixando o seu like, ativando as notificações, para que, à medida que nós formos postando os vídeos, você possa receber aí em seu celular. Compartilhe também para o maior número de pessoas possíveis, para que o maior número de pessoas possam ser impactadas e tocadas por a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema bastante polêmico, a qual envolve a política, o cristão e a política. É sobre isso que nós vamos refletir nesse dia. Glórias a Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim: portanto, dei a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ao lermos esta palavra, surgem duas perguntas. O crente pode ser político? A igreja e a política devem se unir ou separar? Este é um tema polêmico, porém, vejamos desde a fonte. Na Bíblia Sagrada, precisamos entender que Deus foi construindo o seu povo por etapas. Primeiro, Deus escolheu a origem Abraão, depois o Senhor criou o povo com os filhos de Jacó, e em seguida o Senhor criou a lei no deserto com Moisés. E por último, o Senhor deu a este povo a terra. Somente após a conquista de Josué é que temos uma nação formada, território, povo e leis que governam o povo. Na nação israelita, desde Josué, a política e a religião eram uma coisa só. Eles não se separavam, pois a política diz respeito ao governo, e o governo pertence a Deus. Ou seja, o povo deve ser governado por Deus. Com o fim dos juízes e o início dos reis, Saul, Davi e Salomão, é que acontece a separação entre política e fé. Por isso nem Samuel nem Deus queriam essa mudança, conforme está relatado ali em 1 Samuel capítulo 8 e versículos 6 e 7. Pois agora o rei governa o povo politicamente, mas não necessariamente guiado por Deus. Por isso muitos reis maus e pecadores subiram ao trono. Então Deus mantém a sua doutrina através dos profetas que confrontam os reis quando saem ali da direção do Senhor. Por isso Samuel confrontou Saul, Natã confrontou Davi, Elias confrontou Acabe, Jeremias e entre outros profetas confrontaram vários reis. E por que isso acontece? Ora, porque houve separação entre política e fé. Elas devem andar juntas para que Deus governe diretamente o seu povo, como era feito no tempo do juiz. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele tem os seus profetas. Quando os governantes começam a desviar o caminho do Senhor, então os profetas falam a verdade na cara deles, para que saibam que o Senhor os julgará caso não se arrependa do seu mau caminho. E hoje, meu irmão? Hoje, a política segue separada da fé, ou seja, do cristianismo. E isto é semelhante ao povo de Israel quando voltaram do cativeiro, pois eles estavam em sua terra, mas os governantes eram gentios e pagãos. E para Deus mudar a história do seu povo, foi necessário colocar crentes em posições estratégicas no governo. Ou sim, Deus levantou políticos para usá-los de formas maravilhosas a fim de atender à oração do seu povo e cumprir as suas promessas. Dentre eles, políticos que Deus levantou, temos Daniel e seus amigos, influenciando geral na Babilônia, Mardoqueu e Ester, Esdra e Neemias, e Zorobabel e Josué. Todos eles foram levantados por Deus como político, com posições privilegiadas no meio do governo dos pagãos babilônicos e medo-persas.
E assim, os planos de Deus prevaleceram, ainda que os governantes da época não confessassem, não conhecessem ao Senhor. Pois Deus não precisa de uma sala cheia de político cristão. Nosso Deus só precisa de um ou outro, que sejam crentes de verdade, para fazer a diferença na nação inteira. Sendo assim, o cristão pode ser político desde que entenda que está lá para fazer diferença, convertendo as leis dos homens para se alinharem com as leis de Deus. E não somente isso, a igreja também deve se envolver com política, pois é através da igreja que Deus muda o país inteiro. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte, votando certo, mas principalmente orando a Deus pela nossa nação. A igreja não pode misturar política e culto a Deus. Isso é um erro grave, colocar um político para falar no meio do culto. Ora, o culto é para Deus e não para governantes. Mas a igreja pode sim se envolver com política, unindo seus membros a favor de uma causa para defender a nossa fé. Como, por exemplo, lutar contra os projetos de leis que queiram destruir a família e a nossa fé. Amém. Glórias a Deus. Fique com esta palavra. Acredito eu que Deus tem falado